Muito bom ter vocês aqui. A gente está muito feliz que a gente tem pessoas nos visitando, pessoas que nós já vemos toda semana. É muito bom rever vocês. E nosso desejo é que se sintam bem aqui, se sintam em paz aqui. E a gente vai, nesse momento, falar justamente sobre pais, porque a gente vai falar sobre mãe, né? E mãe é algo que, pelo menos para mim, passa paz, né? Embora nem sempre, né? Porque tem até uma história, né? É uma história meio de terror, tá? Mas uma vez tinha um menino que ele estava dentro de casa e escutou a mãe dele chamando no quarto. Aí quando ele ia lá, ele escutou a voz da mãe dele no outro quarto, dizendo assim: não vá lá, eu também ouvi. Pronto, e agora? Tem uma assombração no outro quarto lá chamando ele. E aí, como é que ele vai saber quem é a mãe verdadeira? Aí ele deu uma resposta mal criada e esperou ver de onde vinha o chinelo, de onde o chinelo voava, aí sabe? De onde o chinelo voar é porque minha mãe está lá, a verdadeira está lá, né? Mãe geralmente é uma coisa que é um ser que, além de trazer paz, também é meio aperreado, né? Principalmente a mãe nordestina, né? A mãe nordestina, eu vi uma vez gringos, né, americanos, reagindo às frases das mães brasileiras. Eles ficaram horrorizados, né? Se eu for aí e achar, eu vou esfregar na sua cara. Aí as mães, os gringos, meu Deus, as mães falam isso no Brasil, eles falam isso e pior. Mãe é um negócio que, assim, tem praticamente liberdade de falar qualquer coisa, né? Que a gente perdoa porque é mãe. Mas a gente sabe que a maternidade é algo que às vezes pesa. Às vezes é complicado a gente parar para refletir numa maternidade tranquila, pacífica, porque a gente sabe que o mundo tem muitos problemas. Criar filho não é uma coisa fácil. A gente sabe que, além de tudo, existe uma pressão por uma perfeição, de que a maternidade é muito linda, muito bela. Quando você vê nas propagandas de Dia das Mães, é tudo aquela maravilha, os meninos lindamente penteados e arrumados, a mãe belíssima. Quando você vai ver na vida real, é a mãe cheia de olheira, com o cabelo todo assanhado, gritando por menino se ajeitar, e uma loucura. Então, eu não gostaria de falar nessa manhã sobre uma maternidade romantizada e idealizada, porque a gente sabe que não é isso que acontece na vida real. O que eu gostaria de falar hoje é sobre a maternidade real e sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre essa real maternidade e como nós podemos colocar a maternidade aos pés da cruz. Então, o título desse sermão é Maternidade aos pés da cruz. Nós estamos numa série aqui desde dezembro do ano passado sobre a vida de Jesus. É a série Jesus, da encarnação ao retorno. Então, todo sábado nós estamos vendo um episódio da vida de Jesus. E nesse sábado vamos ver o que se passou lá em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. O convite nessa manhã é não apenas para as mães, mas para os filhos, para aquelas que pensam em ser mães. Como é que nós podemos olhar a maternidade aos pés da cruz? A maternidade à luz do Evangelho. Mateus, capítulo 11, oremos. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui meditando na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento. Que o Teu Espírito esteja conosco
nos ajudando a compreender Tua palavra, a crermos nela, a sermos confrontados por ela, confortados por ela e transformados por Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 11 começa, a partir do verso 7, falando sobre João Batista. João Batista estava na cadeia. Na cadeia por falar a verdade, por ser um pregador do Evangelho. E então, é dito que os discípulos foram visitar João Batista na cadeia. E João Batista diz assim aos discípulos, pergunta a Jesus se é ele que é o Messias mesmo, ou se nós devemos esperar outro Messias. Veja, quem é que está falando isso? João Batista, aquele que é dito que iria preparar o caminho para o Messias. Aquele que foi profetizado, escolhido desde o ventre da sua mãe, para anunciar o Messias, preparar o caminho do Messias, agora estava preso, prestes a ser morto, e ele começa a ter dúvidas em sua cabeça. E pede aos discípulos para perguntar a Jesus, é esse mesmo que nós devemos esperar, ou devemos aguardar outro? Imagina só o que passa na mente de um homem que desde a sua infância ele sabe que ele é o escolhido para preparar o caminho para o Messias. O Messias é o seu primo. Ele viu lá a voz do céu no batismo de Jesus. Ele viu o Espírito descer como pomba sobre Jesus. Ele ouviu a voz dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E agora a mente de João Batista começa a ter dúvidas sobre o que ele sabia sobre o próprio Jesus. O texto vai correndo e vai dizendo para nós que Jesus começa a falar contra cidades impenitentes, Corazim, Betsaida. E depois, no verso 25, Jesus fala assim, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vamos parar um pouco por aqui e vamos meditar no que vimos até então. Aqui, nós vemos um homem confuso. Nós vemos Jesus falando contra cidades que não queriam se arrepender. E nós vemos em seguida esse mesmo Jesus dizendo, agradecendo a Deus porque Deus havia ocultado a sua sabedoria dos sábios e entendidos e revelado essa sabedoria a quem? Aos pequeninos. Esse mesmo João Batista que estava com dúvidas, Jesus diz, olha, na verdade, não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. De todos os homens nascidos de mulher, João Batista é o maior, por causa da sua missão de preparar o caminho. Jesus não acusou João. Como é que pode, rapaz? Tanta coisa que você viu e você ainda está com dúvida. Não. Jesus fala assim para os discípulos. Dize a João o que vocês viram. Que os cegos veem, que os surdos ouvem. Dize a João o que está acontecendo. Digam a João os sinais que estão aparecendo, que mostram que eu sou o Messias. Ou seja,
Apenas relembrem a João o que João já sabe, o que vocês estão vendo aqui, continuam vendo do lado de fora e que João não pode ver porque está preso. E aí depois ele passa a realmente repreender cidades inteiras que não criam. Cidades inteiras que estavam com o coração fechado a Jesus. E agora sim, no verso 25, ele agradece ao Pai, porque o Pai não revela coisas a quem se acha muito sábio e inteligente. Mas ele revela os seus segredos àqueles que são pequeninos. E o que é que isso tem a ver com mãe, com maternidade? Veja só o que é dito logo abaixo do que nós lemos até o verso 27. Vejam os versos 28, 29 e 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava constantemente em embates com os fariseus que colocavam fardos muito pesados sobre as pessoas. Jesus disse que eles atavam fardos pesados às costas dos outros e nem com o dedo ousavam movê-los. Eles criavam regras e diziam que quem quisesse ser um filho de Deus, quem quisesse seguir a Deus, deveria cumprir essas regras fielmente. Regras que eles mesmos criaram, eles mesmos inventaram. A lei foi dada por Deus para ser um bálsamo. Você vê os salmistas falando que tinham prazer na lei do Senhor, que a lei do Senhor alegrava o coração. Mas quando você vai para o Novo Testamento, em que de fato as pessoas deveriam ter mais uma compreensão melhor da lei do Senhor, a lei se tornou um fardo, a lei se tornou pesada. Tinha lei para tudo. Quanto você podia caminhar no sábado? Você não podia cuspir no chão no sábado, porque se tivesse uma semente ali embaixo e o seu cuspe regasse a semente, aí você estaria sendo culpado do pecado de lavrar a terra no sábado. Eram tantas regras malucas inventadas que faziam com que algo que era uma bênção, a lei do Senhor, se tornasse numa maldição, num fardo terrível. E assim é muitas vezes com a maternidade. Uma bênção de Deus, que é ser mãe, muitas vezes a sociedade transforma isso num fardo tão terrível de carregar, muito maior do que é o peso que já é a responsabilidade de ser mãe. É um monte de regra para isso, um monte de regra para aquilo. Se você for seguir as páginas de Instagram falando sobre maternidade, você enlouquece. Porque cada página dessa dá um conselho diferente, dá uma regra diferente. Não, porque os filhos não podem fazer tal coisa, a mãe não pode jamais fazer X. Aí outra página já diz, não, se a mãe não fizer X, ela está completamente errada. E é enlouquecedor. Não, porque o parto tem que ser o parto natural, no escuro, dentro de casa. Tem gente que fala isso. Não, porque se a mãe tiver o filho por cesárea, aí não é mãe mesmo. Porque tem que ser o parto natural, aí ainda falam isso, que tem que ser no escuro, dentro d'água, dentro de uma bacia, de uma piscina, e um monte de coisa que estão inventando por aí. É uma maluquice. E, na verdade, isso pode ser mais simples do que a gente pensa. Quantas pessoas não deixam de ter filhos porque pensam, meu Deus do céu, mas é muito caro hoje ter um filho. Porque hoje em dia o menino tem que fazer inglês, tem que fazer judô, tem que fazer não sei o que lá, e tem que botar na escola tal, e tem que fazer não sei o que,
Será que precisa mesmo de tudo isso? Claro que quanto mais recursos você tiver, você pode facilitar a vida do seu filho de certas formas, mas será que também a gente precisa de tantas facilidades assim? Será que a criança precisa do celular da última geração para poder ser feliz, ser alguém correto, ser principalmente um servo de Deus? Será que a gente precisa dar a instrução que vai fazer com que nossos filhos sejam juízes, promotores de justiça, médicos, grandes advogados, mas que estão caminhando para longe de Jesus? Será que é essa a função da maternidade? E muitas vezes, como mães, não é o meu caso, não sou mãe, mas sou filha. E sou amiga de muitas mães e escuto quantas dúvidas não nascem no coração das mães. Que aí o pessoal fala, né, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. A mãe se sente eternamente culpada de tudo que acontece na vida dos filhos. Ah, mas isso aconteceu, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse agido X, se eu tivesse seguido conselho de não sei quem, aí tinha dado tudo certo. A questão é, o fardo de ser mãe pode ser muito menor se a gente segue isso aqui. O que Jesus fala simplesmente, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não quero falar aqui de mães heroínas, que sempre tem esse negócio, né? A mãe é uma leoa, a mãe é uma guerreira, a mãe é não sei o quê. E tudo isso é verdade, tá? Tudo isso é verdade. Só que se a gente só fala desse aspecto, a mãe é uma guerreira, a mãe não sei o que lá, é tanta guerra que a mulher fica atordoada. Eu quero um pouquinho de paz, pelo amor de Deus. Só é guerra, 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 o tempo todo guerreando. Então, quando é que a gente vai ter paz? Até mesmo para enfrentar as guerras de ser mãe. Aqui. Vindo a Jesus, colocando os fardos aos pés de Jesus. Porque todos que estão cansados e sobrecarregados, Jesus promete aliviar o fardo. E ele diz mais, tomai sobre vós o meu jugo. Aí a pessoa pensa, mas peraí, eu já estou com um jugo, já estou com um fardo, e Jesus ainda promete me dar outro? Ainda diz que é para eu pegar o fardo dele? Só que a questão é, nós devemos trocar agora de jugo. O fardo pesado que a sociedade coloca, de que a mãe tem que ser perfeita, de que a mãe não pode errar, de que a mãe tem que ser assim, assim, assado, você pode jogar isso fora e tomar o jugo de Jesus. O jugo era uma canga que você colocava aqui nas costas do boi, no pescoço do boi, para que ele arasse a terra. Esse jugo aqui, você colocava 2 bois empareados. E aí, muitas vezes, você colocava um boi mais experiente com um boi menos experiente, que era para ir o boi mais experiente guiando, né? Ajudando o boi menos experiente, que nunca tinha levado esse jugo, a levar o jugo direitinho. Então estava ali o fardo compartilhado. E esse fardo aqui, muitas vezes, esse jugo, era feito especificamente para as costas daquele boi, para ser uma coisa mais anatômica. Sabe? Então, ficava aqui o fardo que alguém tinha feito, né? Aquela madeira ali, aquela canga, feita para as costas daquele boi, e ele ia carregando junto com o seu companheiro. O que Jesus promete não é que agora que você está colocando sua maternidade aos pés da cruz de Cristo, vai ser tudo muito fácil. Que os filhos vão deixar de teimar, vão deixar de dar trabalho, de fazer raiva. Não. Vai continuar do mesmo jeito. Se alguém esperava que o alívio fosse esse, nem sempre vai ser. Às vezes, né, vai ajudar nisso também, mas nem sempre.
A questão é que o fardo agora vai ser compartilhado com Jesus. E Jesus vai lhe chamar para carregar um fardo, um jugo, que não é um jugo de regras humanas criadas para oprimir as pessoas. É um jugo real de... Rapaz, é difícil mesmo. É difícil criar os filhos nesse mundo. É difícil a gente negar certas coisas aos filhos, ver os filhos falando certas coisas para a mãe. É difícil lidar com os erros que se cometem no processo de ser mãe. Com as coisas que, como mães, às vezes vocês podem falar para os filhos de vocês e se arrepender. Atitudes que são, muitas vezes, pecaminosas no ato de ser mãe. Então, se eu fosse falar aqui da mãe heroína, apenas da mãe leoa, e não falasse da mãe real, a mãe pecadora, a mãe que se sente culpada, a mãe que está cansada, exausta, eu não estaria falando para mães, eu estaria falando para anjas perfeitas, então não precisariam da pregação do Evangelho. Os anjos não precisam da pregação do Evangelho todos os dias no coração deles, porque eles não têm pecado. Quem precisa somos nós, pecadores. Por isso Jesus diz: eu sei que vocês têm um fardo para carregar, vocês estão sobrecarregados e oprimidos. Esse sistema religioso que estava oprimindo as pessoas nos tempos de Jesus, muitas vezes também oprime pessoas hoje. Não, porque você tem que ser a mãe que leva os filhos para a igreja de maneira impecável. Já vi gente falando assim: olhe, quando chega no final da semana, veja um absurdo, a pessoa pregando isso na igreja. Quando chega no final da semana, passa um anjo em cada casa dos crentes, passando a mão nos móveis, vendo se tem poeira. Se tiver poeira, se a casa não estiver limpa, o anjo não fica lá, não. E falando isso diante de uma igreja lotada, e ninguém pareceu se importar com isso, pareceu achar isso muito normal. Fica aquele fato sobre as pessoas. Quem notou isso, veja só, foram 2 crianças que chegaram para o pai era pastor, e falaram para ele. Esse pastor amigo nosso nos contou isso. Pai, o homem hoje falou, foi estranho o sermão. Foi estranho como? Não, porque ele falou que o anjo passava na casa vendo se tinha poeira. E aí o pai, mas ele disse, e foi contando. Um sermão altamente antibíblico, porque parece santo, parece muito, mas altamente farisaico, criando regras que o Senhor não criou. A casa precisa estar limpa? Obviamente. Mas falar que o anjo chega lá, passando a mão nas coisas e olhando, pelo amor de Deus. A gente não pode naturalizar a Bíblia, a religião, ser usada dessa forma para oprimir famílias, pessoas. Não podemos permitir isso. Porque o fardo de Jesus é suave, é leve. O mundo já coloca sobre nós um fardo pesado demais. Quando vem a dúvida na mente das mães, a culpa, o que é que a gente precisa fazer? Colocar mais culpa? Às vezes a gente precisa realmente olhar para essa culpa de maneira séria e pensar: há um pecado que eu preciso corrigir? A dúvida no coração de João Batista surgiu e Jesus não simplesmente deixou aquela dúvida lá. Jesus tratou essa dúvida, mas não colocando mais fardo sobre João Batista. Ele tratou essa dúvida como? Mostrando os sinais do Evangelho, que o reino de Deus havia realmente chegado
com a chegada de Jesus. Quando o fardo está muito grande sobre a vida das mães, a vida dos filhos, o que a gente precisa é muitas vezes parar sim para pensar no nosso pecado também, mas sair disso e chegar até isso aqui, até o verso 28 de Mateus 11. Tinha cidades ali impenitentes, tinha pessoas que precisavam de um tratamento mais duro, sim. Mas não é o caso da maioria das mães. Veja, eu coloco aqui maioria porque a gente também precisa levar em conta que a maternidade não é salvadora. Muitas mães não são boas. Isso existe. Embora o próprio Deus compare o seu amor e diga assim, olha, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que ainda mama, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, porque ele sabe que o amor de uma mãe é um laço muito forte, ainda mais acerca de uma criança que mama. Ela não vai esquecer do filho, mas ainda que isso acontecesse, Deus ainda não se esqueceria da gente. Então, é um laço muito grande. Mas nem toda mãe é boa. E quando as pessoas são filhos de mães que não são boas, e tudo que se fala é que a mãe é heroína, que a mãe dá a vida pelos filhos, e tem mãe que às vezes tem ciúme dos filhos, tem inveja dos filhos, já viram isso? Mães que às vezes, diante do relato de um filho, de uma filha, se dizendo abusado, fica do lado de quem abusou. Isso acontece muitas vezes. Vezes demais para a gente ignorar. Então, mesmo que a mãe que você possa ter tido não seja uma boa mãe, o seu fardo também é aliviado em Jesus. Às vezes a gente vê essas propagandas de Dia das Mães e a gente fica pensando, e quem não teve uma mãe boa? Ou quem perdeu sua mãe? Eu perdi minha mãe na adolescência. E o Dia das Mães passou a não fazer sentido para mim mais depois que eu perdi minha mãe. Mas é necessário a gente falar para pessoas enlutadas também no Dia das Mães. Pessoas que perderam suas mães. Mães que perderam seus filhos. Para todas essas coisas há tratamento à luz do Evangelho, à luz da cruz, porque Jesus chama para vir a Ele e colocar os nossos fardos, as nossas culpas, as nossas dores, nossas perdas aos pés dele, e ele aliviará. Então você vê aqui Jesus tratando de dois públicos diferentes. João Batista, uma pessoa que cria, era temente ao Senhor, mas estava com dúvidas. E ele falando de Corazim, Betsaida, cidades impenitentes, que não queriam saber do Senhor, e a reprovação era muito mais dura, muito mais severa. Agora, para as pessoas que são fiéis, como João Batista, mas estão com dúvidas, ele diz, venham a mim. Ele mostra os sinais do Evangelho, ele mostra os sinais do reino. Filhos crescendo com saúde, mesmo que desobedientes, mesmo que difíceis, são sinais do reino. Filhos que dão um sorriso para uma mãe, filhos que dão carinho para uma mãe, são sinais do reino. Claro que todas essas coisas acontecem e muitas vezes em meio ao caos da vida a gente não para pensar nisso. Mas já parou para pensar na bênção que é saúde dos filhos, a sua saúde para cuidar dos filhos? E mesmo quando vem a doença, ou a doença dos filhos, ou a doença da mãe, ainda assim
há alívio e descanso em Cristo. Porque o Evangelho não é que nós devemos agora ser perfeitos e viver uma vida que é totalmente impecável. Não. Isso é o contrário do Evangelho. Porque o Evangelho não é o que eu faço. Não é a minha vida de perfeição, é a vida de perfeição de Cristo. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Porque se a boa notícia fosse a minha perfeição, a sua perfeição, nós estaríamos perdidos. Seria uma péssima notícia. Porque quando a gente olha de verdade para a gente vê uma multidão de pecados. Não tem como isso ser conforto. Não tem como você confortar uma mãe dizendo que, olha, tá ruim, você não está conseguindo fazer sua criança obedecer, mas o conforto é que depois você vai ter filhos perfeitos e que você vai ser uma mãe perfeita. Enquanto essa perfeição não chega, a mãe está ali atribulada. Ou seja, uma vez que a perfeição é impossível alcançar nessa terra, Paulo mesmo fala, lá em Filipenses capítulo 3, verso 15, não julgo que tenha alcançado a perfeição. Paulo não alcançou a perfeição. E ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e caminhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A soberana vocação que está em Cristo também traz uma outra vocação para muitas mulheres, que é a vocação de ser mãe. Você não precisa ficar agarrado ao fardo, ao peso das suas culpas, dos seus erros passados. Você pode lavar essa culpa aos pés de Cristo. Colocar ali o fardo de Cristo sobre você. E dividir esse fardo, esse jugo, porque o jugo se torna suave. Porque é Cristo que está carregando com você. Cristo diz, olha, coloca aqui, nas minhas costas. E eu coloco o meu fardo sobre as suas costas também. E a gente caminha junto, mãe. Vai ser fácil? Não. Um fardo ainda é um fardo. Um jugo ainda é um jugo. Mas é um jugo suavizado pelo Evangelho, pela boa notícia em Cristo Jesus. A dor de perder um filho, até mesmo essa, que é uma dor que nem tem nome na nossa língua. E na maioria das línguas eu acho que sequer tem um nome. Não sei se não conseguiram pensar num nome para isso. Tamanha é essa dor. Porque quem perde uma mãe é órfão, né? Quem perde um cônjuge é viúvo. E quem perde um filho é o quê? Não tem nem nome. Mas até mesmo para essa dor que sequer tem nome, há alívio. Até mesmo para esse fardo pode ser suavizado pelo Evangelho. Graças a Deus, quando eu perdi minha mãe, eu já conhecia Jesus. E o quanto esse fardo foi suavizado pelo Evangelho, vocês não têm noção. Não têm noção. Eu era muito apegada à minha mãe. Muito mesmo. Eu me orgulhava quando o pessoal dizia que eu parecia com a minha mãe. Uma vez me chamaram de feia no colégio, aí eu disse, sai daí, menino, todo mundo diz que eu pareço com maninha, tu não viu não minha mãe ali na porta, bem bonita de batom? Mãe, eu falei isso em casa, mãe achou o máximo, ficava repetindo isso. Minha mãe era tudo para mim. Mas quando vem as tempestades da vida, e a vida leva aquilo que é tudo para você, ainda resta. Porque, de fato, a vida não tem como levar tudo se você já colocou tudo aos pés de Cristo. Se nós já colocamos tudo aos pés de Cristo, se nós já perdemos tudo em Cristo, por que esse mundo pode nos levar? Nada. Ele não pode nos levar a Cristo.
E aí tem uma frase que diz, né? Quem tem Cristo e tudo mais, não tem nada além do que aquele que tem Cristo e nada mais. Você, mãe, tem Cristo. Você, filho, tem Cristo. Você que quer ser mãe e ainda não conseguiu e sofre por isso, você tem Cristo. Já no Antigo Testamento, nós vemos Deus aliviando o fardo até mesmo daquelas que eram estéreis. E se hoje muitas pessoas sofrem porque não conseguem ter filhos, na antiguidade isso ainda era muito pior. As mulheres eram vistas como não queridas por Deus quando não tinham filhos. Até porque filhos significavam sobrevivência. Se você não tivesse filhos, quem iria trabalhar na lavoura? Quem iria? Porque o trabalho na antiguidade não era no computador sentado, era um trabalho muito árduo. Então uma mulher sem filhos ficava desamparada. Você vê Isaías falando que a estéril louvará. As mães solo, as mães que perderam o seu companheiro, seja porque ele não foi homem e abandonou, seja porque a vida dele cessou, seja por qual motivo for, há esperança, há alívio. Há alívio para pessoas que talvez quiseram ter um filho e hoje se perguntam, eu deveria mesmo ter tido filho? Tem mães hoje que dizem que são mães, mas odeiam ser mães. Tem até reportagem sobre isso. Às vezes odeiam ser mães porque o conceito que elas têm de maternidade é o conceito do mundo. E não o conceito bíblico. De que elas têm que dar um monte de coisa para facilitar a vida dos filhos e que muitas vezes essas facilidades são as coisas que vão fazer nossos filhos não conseguirem enfrentar a vida. Porque todo mundo sabe que não foram as dificuldades que me fizeram chegar até aqui. Não é? A pessoa não fala isso, né? Passei muita dificuldade, mas isso formou quem eu sou hoje. E essas dificuldades que formaram o seu caráter, você não quer que seus filhos passem. Por quê? Porque não, foi muito difícil. Claro, não precisa ser tão difícil assim quanto foi para você. Mas ser totalmente facilitado, porque você acha que é isso que é ser uma mãe boa, isso vai estragar a vida dos filhos. Porque os filhos precisam conseguir enfrentar dificuldades. Se a gente tira todas as dificuldades, a gente vai fazer isso por um tempo, mas depois a gente não vai conseguir mais evitar e eles não vão ter criado casca para enfrentar isso. E isso não é maternidade à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. Isso é maternidade segundo o mundo. Que o mundo não tem o consolo do Evangelho, então eles precisam criar, inventar consolos que não existem. Mas nós não precisamos isso. Mães, entendam uma coisa, vocês não são as salvadoras dos filhos de vocês. Veja, Maria, mãe de Jesus, que peso não deve ter sido ser a mãe do Salvador. Mas talvez justamente pela ligação que Maria tinha com Deus e que tinha com o seu filho, Maria pôde cantar, lá no Cântico de Maria, né, em Lucas 2, ela pôde dizer que o seu filho era o seu Salvador. Vejam, né, Maria, uma mulher que nós cremos, era pecadora como nós, mas era muito fiel, santa, de uma forma que olhava para a sua salvação que ainda nem havia se operado. O seu filho ainda estava na barriga para salvá-la. E ela já tinha esperança no seu Salvador, sabendo que não era ela a salvadora.
mas Ele. Você não é a salvadora do seu filho. Não é também o seu filho que vai lhe salvar. Ah, minha vida só seria feliz se eu tivesse um filho. Não é o seu filho, seu salvador. Filho não é sua mãe a sua salvadora. Se eu tivesse uma mãe que tivesse sido boa, aí eu seria feliz, aí eu estaria satisfeita. Se minha mãe estivesse viva hoje, aí eu seria feliz, aí eu seria satisfeita. É claro que essas coisas envolvem tristezas profundas, mas que todas elas nós podemos depositar aos pés de Cristo. A dor de ter um companheiro que abandonou, que não está mais aqui, pode ser depositada aos pés de Cristo. A dor de não conseguir gerar filhos e de ainda assim exultar sendo estéril, como lá em Isaías 54, é uma dor que nós podemos colocar aos pés da cruz. Porque, veja, por exemplo, o caso de Ana, lá em 1 Samuel. Ana orando de uma forma muito pesarosa, porque ela não podia ter filhos. E ela era humilhada pela outra esposa do seu marido, porque ela tinha filhos. E ela lá orando, de modo que seu marido achou que ela estava bêbada. Mulher, aparta de ti esse vinho, está bêbada aí. E ela, não, eu estava derramando minha alma ao Senhor. E ela para de orar, termina de orar, e ela já estava feliz. Veja, o Senhor não consolou Ana dando o filho. Ele a consolou antes. Ele a consolou com sua própria presença. O filho foi uma bênção, foi um consolo também? Sim. Os filhos são bênçãos, são consolo? Sim. Mas nós não podemos esquecer da maior bênção que é o Filho de Deus e não o seu filho. O Filho de Deus ter sido entregue por nós para viver a vida perfeita que você deveria viver, que eu deveria viver e não consigo viver. Mas ele viveu, e eu olho para a vida dele, creio que essa vida foi vivida em meu lugar. Olho para a morte dele, creio que essa morte foi morrida em meu lugar. E eu sou satisfeita, mesmo nas faltas, nas coisas que a vida me falta, na falta de uma mãe. Eu tenho mães aqui, nessa igreja. Eu tenho filhos nessa igreja. Assim como Débora disse que foi colocada por mãe em Israel, eu tenho filhos aqui também. Há a bênção da adoção e nós como igreja deveríamos falar mais sobre a adoção de filhos. Porque todos nós que cremos em Cristo fomos adotados na família de Deus. Os cristãos eram conhecidos por aqueles que pegavam crianças do lixo. No Império Romano, simplesmente se jogava a criança no lixo. Quando a criança não era querida, era jogada no lixo para morrer. E aí esse povo cristão pega a criança do lixo, aí pensavam que os cristãos eram canibais, porque quem é que vai pegar uma criança que ninguém quer? Só pode ser para comer. Os cristãos eram conhecidos por cuidar daqueles vulneráveis, por cuidar dos pobres, cuidar daqueles que precisavam. E mãe é isso. Mãe cuida. Mas a mãe também precisa ser cuidada. Quem cuida de quem cuida, né? Então, nessa manhã a gente precisa colocar esses fardos aos pés da cruz. Filhos, diminuam os fardos das suas mães. Vão lá e façam o que for preciso, façam o que for necessário para diminuir essa angústia da mãe. A mãe muitas vezes está pensando ali em 1000 coisas para resolver. Ela às vezes está ali parada, mas a cabeça dela está assim, ó. Pensando em 1001 coisas, só isso já é cansativo. Maridos, aliviem os fardos também das suas esposas. Porque não é fácil ser mãe. Não é fácil ser mãe nesse mundo de pecado, de dor, de sofrimento. Mas em Cristo isso pode ser suavizado. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude
a de fato encontrar no dia a dia descanso nele, a de fato olhar para o consolo do Evangelho e pensar na boa notícia que é Cristo, o Filho perfeito de Deus, o Filho amado de Deus, ter morrido no meio do seu lugar. Essa é a maior notícia de todas. Nenhuma má notícia, seja a doença de um filho, a perda de um filho, seja o filho que não vem, nenhuma má notícia pode suplantar a boa notícia do Evangelho. E isso descansa, isso deve descansar e satisfazer o meu e o seu coração. Que Ele nos abençoe nessa manhã.